Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras do Evangelho de hoje, estendendo um pouquinho mais, abordando todo o Evangelho, todo o capítulo 23 do livro de Mateus, com o tema O Amor Transformador de Deus. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Queridos em Cristo Jesus, creio que todos conhecem o ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isto é um ditado que Jesus aborda quando ele está falando dos mestres da lei e dos fariseus. Ele diz: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Eles ensinam a palavra de Deus, então obedeçam aqueles que ensinam a palavra de Deus. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. E aqui está uma coisa extremamente importante para a nossa reflexão. Será que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor sendo ensinada corretamente na nossa vida? Ou ainda, será que nós estamos dando mais ouvidos pela forma e por quem ensina a palavra de Deus ou pelo conteúdo? Estamos vivendo num período onde é muito comum as pessoas chamadas de influencers digital. Todos aqueles que de uma maneira ou de outra influenciam outras pessoas pelo uso do celular em seus canais, do YouTube e outras plataformas. E muitas pessoas religiosas também fazem uso desta plataforma, desta prática, e estão ensinando a palavra de Deus, ou pelo menos dizem que ensinam a palavra de Deus, e nós não conseguimos observar a vida prática dessas pessoas. Então, para que nós possamos dar uma credibilidade ao ensino que nos é concedido ou que nos é aplicado, nós devemos conhecer a palavra do Senhor. Nós devemos fazer como a própria palavra do Senhor nos ensina. Nós devemos provar os Espíritos, provar os ensinamentos, não de experimentar todo e qualquer ensinamento, mas saber se o ensinamento é verdadeiro ou é falso, e assim seguirmos apenas o ensinamento verdadeiro, independentemente de quem o faça. Aqui está o grande X da questão da nossa vida. Muitas vezes nós nos alegramos ou temos empatia com algumas pessoas e nós queremos seguir aquela pessoa independentemente do que ela ensina. Se ela está falando a verdade ou não, vou seguir o que ela ensina, mesmo que eu saiba que é errado. Por isso Jesus diz: sigam os ensinamentos corretos, não importa quem faça. E então ele começa a falar dos mestres da lei. Aqui no nosso trecho, Jesus fala: eles amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos, é para serem importantes, para serem considerados pessoas diferenciadas. Amarram grandes trechos das Escrituras que eles copiam na sua testa e nos seus braços. E ainda olhem os pingentes grandes das suas capas. Tudo isso era uma prática comum lá no tempo de Jesus, que mostrava que estas pessoas eram
religiosas, não cristãs, religiosas. E mais adiante, Jesus vai dizendo, eles procuram os melhores lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados e assim por diante. São pessoas que querem ser consideradas importantes. E aí, a partir do versículo 13, fugindo um pouquinho da nossa leitura, eu estou abordando porque a partir do próximo final de semana, nós vamos para o capítulo 25 de Mateus, então não vamos olhar esse texto em nosso culto. Então, a partir do versículo 13, aparece os ais de Jesus para os mestres da lei e os fariseus. No versículo 13 é dito assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. No versículo 14, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. E Jesus repete isso, vai repetindo ao longo de todo o capítulo 23, até o versículo 36, aonde ele também mostra qual será o castigo para os hipócritas, para então chegar nas palavras finais deste evangelho, deste capítulo, que dizem assim: Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Aqui se mostra o amor que Deus tem pelo seu povo, o amor que Deus tem pelas pessoas. Afinal, todo ser humano criado por Deus é a coroa da criação, é a criatura mais importante que Deus criou e é alvo da salvação em Jesus. E então Jesus diz: quantas vezes eu quis te abraçar, como a galinha protege os seus filhotes, estendendo as suas asas sobre ti, e vocês não quiseram. E então nós temos que olhar aqui e ver: será que nós já não agimos assim para com o Senhor? Não quisemos fugir das suas asas, quisemos viver por conta, quisemos viver independentemente do Senhor, achando que nós podemos decidir o que é o melhor para a nossa vida, deixando a palavra do Senhor de lado. Infelizmente, todo ser humano nasce condenado. Todo ser humano é pecador, do menor ao maior. Todo ser humano merece estar longe de Deus pelos seus pecados. Mas Deus é extremamente amoroso. Deus quer nos abraçar, nos proteger sobre as suas asas. Ele quer nos abençoar. E para isso, desde o momento em que Adão e Eva transgrediram a vontade de Deus e cometeram o pecado, Deus anunciou o Salvador que viria. Deus anunciou o Messias, Jesus, que viria a esse mundo para sofrer e morrer em nosso lugar. Por isso, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que, como acabamos de cantar, fomos transformados por Jesus, devemos anunciar esta mensagem. Não podemos correr o risco de ser chamados como os mestres da lei e os fariseus foram, seus hipócritas. Vocês ensinam uma coisa
e vivem outra. Como cristãos, nós temos que viver o que nós acabamos de confessar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, meu Salvador, e no Espírito Santo, o Santificador. Eu creio na Santa Igreja Cristã, eu creio que há somente um batismo, e eu creio no dia do juízo final, onde Cristo irá voltar para julgar vivos e mortos. E quando nós dizemos isso, o que nós cremos, nós temos que viver isso. Não podemos correr o risco de Jesus dizer: respeitem, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. A vida do cristão tem que ser coerente com a sua fé. E quando nós erramos, o que infelizmente continua acontecendo na nossa vida, porque somos pobres e miseráveis pecadores, isto nunca vai mudar na nossa vida. Somente quando nós estivermos ao lado de Deus no paraíso celeste, mas enquanto estivermos aqui, somos pecadores. E devemos lutar contra o pecado. E mais importante, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Os que nós pensamos, falamos e cometemos. E quando nós falamos deste arrependimento, nós vivemos o amor de Deus. Nós vivemos este amor transformador que Deus operou em nosso coração, para que nós realmente possamos ensinar e viver a mesma coisa. Porque a palavra do Senhor nos transforma de pobres e miseráveis condenados, descrentes, em pessoas perdoadas e crentes em Cristo, confiantes no seu amor, na sua graça e no seu perdão. Palavras estas que tão maravilhosamente o apóstolo Pedro escreve no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 9, onde ele diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vejam, tudo isso nós somos. Mas isto aqui que nós somos, não é para nós nos orgulharmos. Não é para olharmos para as outras pessoas e dizermos: você não é escolhido pelo Senhor, você não representa Deus. Tem um propósito para Deus nos fazer isto. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou da condenação e nos deu a salvação. Deus fez isso por nós, no batismo, pela sua palavra. E Ele diariamente faz isso por nós, porque com a nossa natureza pecaminosa, quantas e quantas vezes não queremos ficar na escuridão. Muitas vezes nós até nos incomodamos com a luz do Senhor. E pensamos: eu não preciso viver 100% certo. Eu posso errar aqui e ali. Nós vamos pecar. Nós somos pecadores. Mas não é porque somos pecadores que nós temos que nos alegrar com o pecado. Deus, usando uma figura bem simplória, éramos porcos num chiqueiro e Deus nos tirou de lá e nos deu um banho. Estamos limpos, mas infelizmente alguns gostam de pular de novo naquela sujeira. E então nós devemos lutar contra isso. Não estarmos sujos, mas sim limpos pelo sangue do Senhor. Limpos pela fé que o Senhor colocou em nossa vida. Vivermos o amor transformador de Deus.
não apenas na igreja. Isso é um outro ponto importante. Muitas pessoas pensam que a sua vida cristã tem que ser vivida apenas no momento de cultuar a Deus. Não. Também nós devemos viver este amor do Senhor transformador em todos os momentos da nossa vida. Deus nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz, para anunciar os atos poderosos de Deus. Não é anunciar o que nós cremos ou o que eu penso, não como eu faço, é o ato poderoso de Deus. De uma maneira bem simples, podemos dizer que Deus transformou cada um de nós, pobres e miseráveis pecadores, condenados, pessoas que não prestavam, em crentes, perdoados, seus sacerdotes, uma nação completamente santa, não por nossas obras, mas pelo que Deus fez, pela morte de Cristo na cruz, pelo seu sangue derramado. Por isso o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz para eles: fujam da imoralidade, vivam uma vida que agrade a Deus, cuidem das suas coisas, dediquem o seu tempo ao Senhor, vivam do seu sustento, não estejam sendo peso para outras pessoas, procurem viver em paz, não fiquem arrumando brigas por coisas sem sentido. O profeta Miqueias fala daqueles que estavam contra o Senhor, e ele, como profeta, estava anunciando a palavra de Deus. Tanto o apóstolo Paulo como o profeta Miqueias, nenhum dos dois se engrandece por este trabalho, mas reconhecem a ação de Deus em sua vida. O que nos leva ao último versículo de hoje. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Nós temos um tesouro enorme em nossa vida para testemunhar para as pessoas. Nós não precisamos e não devemos amarrar fardos pesados nos ombros das pessoas, dizendo: tu tem que mudar a tua vida, porque senão você vai para o inferno. Você tem que deixar de fazer isso ou aquilo, senão você vai estar condenado. Todos nós já estamos condenados. Mas em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo Deus retira esta condenação, retira este peso dos nossos ombros e nos dá a certeza do perdão dos pecados. É isso que nós temos que anunciar. Existe um Salvador que perdoa. Existe alguém que transformou a minha vida de descrente em crente, de condenado em salvo, de pecador em perdoado. Independentemente do que eu faça, Ele fez isso por mim. E tudo o que eu vou fazer, tudo o que nós vamos fazer, é resposta ao amor de Deus. É quanto eu valorizo o sofrimento de Cristo na cruz por mim, o quanto eu valorizo Deus me tirar da escuridão e me colocar na sua luz, não para que eu me orgulhe, me coloque sobre as pessoas e olhe de cima para baixo dizendo: eu sou melhor do que você. Todos nós somos pobres e miseráveis pecadores. Todas as pessoas no mundo assim o são. E todos precisam do mesmo Salvador. Nós fomos abençoados no batismo, na palavra, através da ceia, somos fortalecidos pelo Senhor no culto, em devocionais, lendo a palavra do Senhor, participando de estudos bíblicos, meditando na palavra de Deus, porque nós precisamos deste Senhor. E nós devemos proclamar para outras pessoas que também precisam deste Senhor. E deixar que Ele fale e não nós. O Senhor tem que aparecer, não nós. Como o profeta Miqueias bem disse:
ali no seu texto, nas palavras, ali no capítulo 3, a partir do versículo 5, onde é dito o seguinte: os profetas enganam o povo, para os que lhe pagam eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz aos profetas, é o Senhor quem diz, é Deus quem fala, não somos nós. Por isso nós devemos proclamar a palavra de Deus, proclamar a palavra do Senhor, que transformou a nossa vida e transforma a vida de outras pessoas. Por isso, nós devemos ser meros instrumentos do Senhor, proclamar a sua palavra, nos humilharmos e dizermos, é Deus quem faz maravilhas, não somos nós. Nós não poderíamos fazer nada sem o auxílio e sem a ajuda de Deus. Por isso devemos entregar a nossa vida toda nas mãos de Deus e então proclamarmos a sua palavra, para então podermos dizer para as pessoas, eu ensino e eu vivo o que o Senhor me orientou, porque o amor de Deus transformou a minha vida, e este amor de Deus quer transformar também a sua. Viva a palavra do Senhor, esteja apegado ao Senhor. Por isso, queridos, em Cristo Jesus, vamos viver uma vida dedicada ao Senhor. Vamos fazer do nosso lar um ambiente saudável, onde a palavra do Senhor reine, aonde nós, quando pecarmos, vamos nos arrepender, confiando no amor do Senhor. Vamos também fazer do nosso lar um testemunho para que as pessoas de fora enxerguem o amor perdoador de Jesus ali, num lar onde também é falho, onde também o mal acontece, mas não onde o mal impera, mas sim aonde o Senhor está residindo e onde nós podemos dizer que somos alegres, felizes, porque fomos transformados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre para vivermos este amor transformador do Senhor e nos humilharmos, reconhecendo que nós carecemos e precisamos do Senhor em nossa vida. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.